Vamos então conversar com a Vitória Abel sobre essa situação de Márcio França, essas afirmações que ele trouxe, para a gente analisar, Vitória, como que fica esse cenário. Porque ele demonstrou o interesse, para sair candidato. E seria um apoio importante, porque ele conversou com o presidente Lula. Seria uma negociação para que ele fosse o governador, o candidato apoiado pelo presidente Lula? Ou qual seria o tom dessa conversa? Porque se na ideia de Márcio França ele sai com o apoio do presidente Lula ao governo de São Paulo, se for isso, a ideia seria para facilitar a vida também de Haddad, que ele resiste nessa disputa. Haddad já falou que quer trabalhar na campanha, mas não quer sair candidato. Vamos lá, como que você traz esse cenário político diante dessas afirmações de Márcio França? Pois é, Luara, o Márcio França, ele, claro, já demonstrou para o Lula essa vontade de disputar o governo de São Paulo, mas muito dificilmente o PT abriria mão de uma candidatura no estado que é o palanque, um dos palanques mais importantes para o presidente Lula no sul e sudeste do país. Não só pelo tamanho populacional, mas porque é um palanque estratégico para Lula conseguir mais votos. No estado de São Paulo, Lula tem muito mais chances de avançar numericamente em votos do que em outros estados do Sul, por exemplo. Então, garantindo os votos, uma quantidade maior de votos em São Paulo, assim como Minas também, Lula consegue ali já também garantir numericamente parte do sul e sudeste do país. Então, é um palanque estratégico e dificilmente o PT abriria mão desse palanque em São Paulo. Claro que isso poderia mudar se Márcio França apresentasse nas intenções de voto uma viabilidade eleitoral e intenções de voto muito mais amplas do que de Fernando Haddad, o que não é o caso, não vem sendo o caso nas últimas pesquisas. Fernando Haddad segue como o nome mais forte da esquerda para disputar com o governador Tarcísio de Freitas. Ainda que Márcio França acredite que ele conseguiria disputar conseguiria disputar com Tarcísio de Freitas, levar Tarcísio de Freitas para um segundo turno, os números têm apontado que Fernando Haddad tem mais força e viabilidade. Essa é uma decisão que vai caber ao presidente Lula. E Márcio França já disse que não vai fazer nada que o presidente Lula não queira. Então, ele não vai se lançar ao governo de São Paulo de forma independente, sem que o presidente Lula concorde com isso. E é importante a gente lembrar também que Márcio França chegou a disputar o Senado por São Paulo lá em 2022, já no palanque do presidente Lula. Mas quem ganhou o Senado foi Marcos Pontes, do PL, o astronauta Marcos Pontes, que veio no palanque justamente de Tarcísio de Freitas e, claro, apoiado também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Márcio França, inclusive, estava olhando aqui os números, terminou a disputa ao Senado em 2022 com cerca de 36% das intenções de voto, enquanto Marcos Pontes teve 49% das intenções de voto. Esse ano, por ser 2 vagas ao Senado, claro que Márcio França teria mais chance também, ou um nome da esquerda teria mais chance de ganhar junto ao nome da direita. Mas mesmo assim, o PT ainda deve reavaliar esses números para ver a viabilidade de Márcio França, tanto ao Senado quanto ao governo de São Paulo. O ponto da Simone Tebet dificilmente deve acontecer e os integrantes do próprio PSB já reconhecem isso. Eles disseram que realmente falaram com a Simone Tebet, com a ministra que é do MDB, sobre a vontade que eles têm que a ministra vá para o PSB, mas eles pontuam que a ministra até algum momento não demonstrou nenhuma vontade de mudar de partido, ela que é uma liderança do MDB, que é um partido em que o pai dela também fez parte, então dificilmente ela mudaria de legenda e mudaria também de estado eleitoral, ela que é do Mato Grosso do Sul, Luara. Vitória, e essa situação do Senado, o nome de Márcio França sendo mais forte, pode ser uma boa estratégia para o governo, porque a oposição tem a estratégia de eleger o maior apoio possível no Senado. Eles estão de olho na mira ali também em relação ao Supremo Tribunal Federal. E para
poder fazer alguma movimentação nesse cenário. Então, se Márcio França é o nome mais forte para o Senado e são 2 vagas pelo estado de São Paulo, a chance do governo ter um apoio eleito é um pouco maior. E isso, com certeza, vai pesar muito, como você trouxe para a gente aí na análise, esse poder de decisão do presidente Lula em relação ao nome de Márcio França.